Opa, beleza? Aqui é o Tiago, eu vou estar dando continuidade à série de vídeos sobre push message no Android. Vou estar falando do servidor CCS que utiliza o protocolo XMPP, ok? Para troca aí de mensagens instantâneas com o servidor do GCM, né, do Google. Enfim, a gente vai estar utilizando aí a descrição aqui que eu utilizei, né, para estudar o XMPP, além de outros conteúdos. Mas aqui já é bem explicativo, principalmente não tem muito código, você pode estar utilizando de um código Java, Android, enfim, mas tem muita explicação de flags, de atributos que você vai precisar estar utilizando. Uh, Meu backend é PHP, se você está acompanhando a série desde o início, você sabe disso. Se você chegou agora e já quer aprender o XMPP e não tem a base do GCM ainda, do Push Message ainda, eu recomendo que você assista primeiro as aulas iniciais. No caso, começa por essa, a primeira, segunda, terceira e a quarta aqui. Tem uma média de 1 hora, mas enfim, são 4 videoaulas, com essa aqui 5, vale a pena. Se você chegar aqui e assistir sem saber, você vai, eu acredito, vai viajar, né? Porque eu, enfim, eu vou vir explicando o que eu fiz, baseado em que você, ou você tem a base ou você assistiu os outros vídeos. No PHP eu utilizo essa lib aqui, né, para facilitar e para abstrair o JXL V3, né, para a gente estar comunicando aí com um servidor XMPP, que utiliza o protocolo XMPP, e mantendo aí, então a conversa aí de utilizando mensagens instantâneas. Se você notar, nosso servidor aqui, nosso script já está rodando, né, mantendo aqui a conexão com o servidor CCS do Google, ok? Servidor de comunicação XMPP. E enfim, vamos para o nosso projeto. A gente vai tocando aqui, vamos falando o que eu atualizei em relação aí, no caso, ao vídeo anterior, né? Ao script anterior, tanto cliente Android quanto servidor aí, o PHP. Beleza, primeira coisa, vamos simular aqui uma conversa, né? Uma simples mensagem de um lado para o outro. Mandei uma mensagem, enfim, o emissor sempre aqui, né? E agora eu vou montar uma outra mensagem vindo aqui e aqui o knowledge de que ó, a mensagem foi recebida, ok? O que aconteceu aqui, no caso, utilizando com o CCS, né? O servidor CCS do Google. Primeiro em volta aqui, e é importante ter essa teoria aqui, né? A gente tem o servidor CCS, na verdade aqui ele está mostrando só o app server, né? Por causa que a gente está utilizando o script de acknowledge, que é a que permite falar para o servidor se a mensagem foi recebida ou não, ok? Coisas que você tem que saber sobre o CCS. O CCS, se você enviar até 100 mensagens e ele não te deu nenhum acknowledge, você está trabalhando com o script de acknowledge ativo, que é aquele script de, eu recebi a mensagem, o CSS enviaria falando que a app já recebeu a mensagem. Se deu 100, né, o total, e você não recebeu ainda, você vai ter um problema que eu tive, por exemplo, de a mensagem não mais ser entregue. E você achar que está tendo algum bug, que é delay, não, você já extrapolou o limite de mensagens não respondidas. Você tem que esperar obter essas mensagens, a resposta dessas mensagens, ou o time to live delas acabar e elas acabarem sendo dropadas do servidor, ok? Na verdade, como é que funciona a conexão? A gente envia mensagem do AppServe, né, do nosso servidor para o servidor CCS, ok? E do servidor CCS a gente envia para a app. E da app a gente pode enviar para o servidor CCS para o nosso servidor web. É assim que funciona. O CCS fica aí no meio, né, intermediando essa comunicação bidirecional com o mesmo canal de push message do GCM. E aí qual é a vantagem, a grande vantagem que a gente tem aí? Primeiro é a economia da bateria, né? O canal é leve e segundo também que eu notei, eu achei muito rápido. Tem muita gente que entra em contato comigo, obviamente são pessoas que estão iniciando no mundo Android e falam sobre deixar o service rodando no background, ok? Opa, vem pra cá para obter mensagens do servidor, enfim, não, você não precisa de fazer isso, você tem o GCM, né, você tem tecnologias de push message para fazer isso, e a grande vantagem é mesmo o canal que, enfim, consome pouca bateria, e eu notei também que a velocidade é bem superior, né, as mensagens são entregues bem rapidamente. Claro que, como eu falei em vídeos anteriores, scripts de push message envolvem muita lógica, né, mais do que sintaxe, mais do que somente pegar e puxar, enviar a mensagem. O que você vai fazer com a mensagem é, às vezes, a parte mais difícil, né, do que, enfim, do script que você está montando. Então vamos tocar o barco aqui, já simular a criação de uma nova mensagem. Então a gente veio aqui no onClick, ok? Vou expandir. Anteriormente, o que a gente fazia? A gente pegava e travava a área de mensagem, o botão, e utilizava o nosso Network Connection para enviar a mensagem, ok?
o que a gente está fazendo é quase a mesma coisa, só que agora a gente tem um novo script. Ó, frequentemente a gente vai encontrar esse tipo de script, ok? É meu script de debug, caso dê algum problema. Eu tive alguns problemas, eu acredito que tenha sido cache, enfim. Tomara que eu não tenha agora nos vídeos, né? Porque realmente ficou, a implementação ficou show de bola, a não ser por causa de um probleminha que eu acho que aí é sobrecarga do meu computador, enfim. Eu acho que a gente não vai passar por ele não. Enfim, chega aqui, esse send message é o nosso novo script de enviar mensagem, no caso, só na troca de mensagem. Eu vou estar utilizando o XMPP aqui na troca de mensagem de um usuário para o outro na tela de chat, ok? As outras N conexões que existem na aplicação ainda utilizam aquele, quando utilizam o push message, utilizam o nosso convencional HTTP, ok? Enfim, não estamos mais utilizando o network, a gente vai pegar o nosso wrap object que vem do Dub4, lembrando que o Dub4 que a gente utiliza lá, mesmo no network, para pegar exatamente esse camarada aqui, ok? Que a gente está montando. Nesse primeiro caso ali, como a gente não está fazendo load more messages, a gente está pegando esse camarada aqui, ok? O texto da mensagem, o user from e o user to, retornando ele dentro do nosso wrapper junto com o math.for, ok? O math.for foi definido. O math.for não foi definido aqui, ele foi definido, enfim, tem que ter um método correto. Não é o load, né? Vamos ver onde ele foi definido aqui antes do clique, para a gente não ter problema. Ok, load more, load, save, oh yeah. Enfim, eu acabei comentando aqui, mas a gente não vai ter problema com isso, ok? Porque você vai ver quando a gente chegar lá no servidor, a gente não precisa mais naquela configuração de verificação de método, né? Qual é o método que está sendo utilizado? Enfim, só que eu vou deixar esse camarada aqui, só para garantir que a gente não vai ter sempre o onload lá, né? Aquele load, para a gente não ter problema na hora de carregar mais mensagens. Então deixa esse camarada dessa forma. Então o que está sendo feito aqui? A gente está pegando o mesmo objeto que era pego aqui, nessa sobrecarga de execute, que é o wrap object, tem a mensagem dentro junto com o user from user to. A gente utiliza o JSON para transformar esse objeto numa string, ok? Dentro do nosso bundle, o bundle vai ser um parâmetro de entrada aí do nosso send message junto com o GCM. O GCM é o Google Cloud Message, ok? Esse camarada aqui, que agora é uma variável de instância. Antes a gente não tinha ele, ele vai ser utilizado para poder enviar a mensagem aí para o nosso servidor CCS. Ele é configurado no start, ok? Deixa eu fechar aqui, no start, junto com o nosso recycle view, que está bem aqui. Beleza, voltando para o nosso listener, tudo configurado, apresentado aqui o debug, e aí sim, vamos entrar aqui, ok? E ver o que acontece nesse listener. Deixa eu expandir. A gente está utilizando aqui o mesmo script da documentação, que é o velho conhecido async task, apesar de ser lento, mais lento que o Volley, que o, enfim, retrofit, ok, HDP, ele dessa maneira aqui é muito útil para a gente, porque a gente não está realizando nenhuma conexão, que é o que os outros fazem. Ele só está mudando de thread, alternando entre as threads. E aqui é onde a gente faz a conexão síncrona, que é para enviar a mensagem, ok? Aquela mensagem que a gente definiu no bundle, não só a mensagem, todos os dados, para o nosso servidor que está lá já conectado com o servidor CCS. Então, basicamente acontece o seguinte, a gente recebe aqui o GCN, o nosso bundle, ok? A vantagem do bundle é que a gente não precisa ficar criando sobrecarga de método, os dados vêm aqui dentro, a gente viu o bundle mesmo, e lá no servidor ele tem que saber como ele vai trabalhar com os dados. E aqui no Execute, que ainda está na nossa thread principal, a gente vai e apresenta o nosso load e trava o nosso botão e a nossa área de mensagem. Beleza. No do background, a gente já está aqui na thread background. A gente vai fazer o seguinte, a gente tem que gerar um ID. Né? Infelizmente, uma das necessidades dos requerimentos aí de utilização do CSS com o XMPP é você ter um ID da mensagem único, ok? Para ele ser transportado sempre para o CSS, do CSS para o servidor e vice-versa, ok? Então a gente vai gerar um ID como? Eu fui bem simplório, eu peguei o System Current Time Millis, dividi por 1000 para transformar em segundos, e é ele que vai ser o nosso ID. Né? Eu recomendo que você utilize aí um script de geração de token único, enfim, de hash no caso, e utilize a hash não como ID, mas como, enfim, um dado index, um dado único lá no seu servidor remoto, para você poder sempre estar utilizando assim, a busca, né, e ter em mente que esse dado é gerado no cliente. No nosso caso, a loja que a gente está implementando, esse é um ID gerado no cliente, beleza?
Então, eu até achei ruim essa parte de ter o ID gerado no cliente. Enfim, gerou o ID, que vai ser o ID da mensagem, no nosso caso vai ser o ID da mensagem no servidor. Eu mudei o banco de dados, vai ser, antes era só esse ID, então ia ficar muito, enfim, a possibilidade de ter conflitos, se tivesse mais de um usuário conversando, era muito grande. Então o ID agora é composto, a chave primária, aliás, é o ID da mensagem com o ID do user from, com o ID do user to. Então dessa forma não tem chance de ter mensagem repetida, com ID repetido, com chave primária repetida. Beleza, chegou aqui, vamos para o send. A gente está com uma sobrecarga que aceita o time to leave. Tem sobrecarga que não tem o time to leave. Enfim, que é essa aqui de baixo que está comentada. O sender ID que a gente já tinha utilizado, a gente já utiliza para pegar o registration ID do user, né? Que está aqui em configuração. Sender ID e API que eu não defino aqui, eu só comentei. Você gera o seu aí no console do Google, como eu fiz lá no primeiro vídeo. Concatenado com esse sufixo padrão, ok? O ID e o time to leave eu coloquei 60 segundos, 1 minuto, ok? E o nosso bundle, que tem os dados que foram, enfim, setados lá no nosso onClick listener, que está aqui. Que basicamente é o nosso JSON Object, que sempre foi utilizado, por exemplo, aqui, né? A gente está fazendo exatamente a mesma coisa, só que estamos enviando em outro método. Voltando aqui, enviada a mensagem, se der tudo certo, a gente vai chegar em code 1, se não vai dar code 3, beleza? E aí a gente vai enviar a resposta saindo da thread background para a thread principal novamente. E eu volto, escondo o progress, libero o edit test, o button e verifico se foi 1. Se foi 1, eu zero o edit test, né? Na questão aqui de ter salva a mensagem. Se não, eu dou o toast, falhou, tente novamente. Vou jogar tente novamente, porque não é só questão de salvar aqui, é questão de, enfim, enviar script de mensagem recebida também, beleza? Ok. Feito isso aqui, a gente tem que ir lá no servidor agora ver o que está acontecendo lá. Vamos para o servidor. Primeira coisa, nosso script já está rodando aqui conectado com o CCS, por isso que ele fica aqui com essa execução eterna. Não sei se você conhece o Linux, mas ele tem um arquivo chamado crontab, que ele vai permitir, não sei se o Windows tem isso, ele vai permitir que você fique chamando, né, os arquivos sem precisar de ficar lá olhando o que está acontecendo. Dê uma olhada nele, eu preferiria trabalhar com o crontab ao invés de trabalhar dessa forma aqui, certo? Mas enfim, isso aí é definição de projeto, você que escolhe. Voltando aqui para o servidor, já falei da lib que a gente está utilizando, certo? Uma coisa que você tem que saber, podemos ter até 1000 conexões por sender ID, certo? Eu não vi necessidade disso, um sender ID para mim já está sendo suficiente, mas enfim, se você tiver uma massa de usuários, você pode sim ver necessidade disso, de ter até mais do que um sender ID. Chegou aqui no servidor, esse envio de mensagem daqui, ele vai ser enviado para o servidor CCS, do CCS vai enviar para a nossa conexão lá para o nosso servidor, que é exatamente o que já está rodando aqui, beleza? Ela não vai fazer esse caminho todo de verificar controlador, enfim, não há necessidade. Ela vai chegar direto aqui, ó, dentro desse método aqui, desse listening, on message, ok? Mas primeiro a gente seta aqui, né? Antes da gente ter enviado a mensagem, a gente teve que rodar o servidor. O que aconteceu? A gente utilizou o Daemon, que é a classe que vai, enfim, de conexão do nosso componente. Ele precisa do sender ID, é a primeira vez que o sender ID está sendo utilizado no lado do servidor, antes ele não era utilizado. Precisa do API Key, né, que já era utilizado, e do test mode, que eu coloquei falso, então a gente está em modo de produção aqui. Primeiro, os métodos são auto-comentados, né, on ready, né, falha de autenticação, stop, fim de conexão, no caso aí desconnect, todas as mensagens enviadas e o message. O mais importante é o message, o mais importante é falar sobre esse camarada aqui, porque a documentação pede para quê? Para a gente setar uma nova conexão assim que a gente receber o message type igual a control, ok? Control, na verdade, é connection drain. Vai ter só esse valor, não tem outro valor quando vir type control. Porque o que quer dizer com connection drain? Quer dizer que a conexão está prestes a ser finalizada. Então é para a gente abrir uma nova conexão, ok, com o CCS, enfim, para manter enviando mensagens nessa nova conexão e continuar com a conexão antiga para a gente continuar recebendo mensagens. Se você não estiver utilizando o script de acknowledge, né, de mensagem recebida, você tem que deixar aquele servidor ali aberto, o servidor antigo, até ele fechar, ok? Por quê? O problema é que você não vai ter mensagem reentregue caso você não tenha esse script de acknowledge ativado, porque ele vai só enviar, recebeu, não recebeu, enfim,
O servidor estava aberto, você fechou, então utilize o script de acknowledge ou então deixe o servidor aberto. Nesse caso, como eu falei da questão de lógica, que o push message no caso é muita lógica, a nossa lógica implica que a gente não pode ter essa abertura de nova conexão aqui, porque quando ele der o drain, ele vai sair e vai chamar o onDisconnect, ok? Você pode até testar aí. E aí ele vai chamar, tá vendo que eu coloquei aqui um header, essa página novamente. E vai voltar uma nova conexão, porque ele consequentemente vai passar aqui no Daemon, enfim, vai realizar a configuração e vai chamar o run, certo? Então no nosso caso não é jogo colocar outra conexão aqui, porque a gente ia ter uma segunda conexão, depois a gente ia ter uma terceira, e aí até a gente vazar as 1000 conexões e ter 1001 para cima e ter problema, beleza? Enfim, passando essa parte a gente tem no message. Lembrando que a gente está simulando o script lá que teve de salvar a mensagem, né, de enviar a mensagem. Normalmente a gente vai passar nos condicionais, aqui vai falhar, depois eu volto aqui para explicar melhor, beleza? Aqui de debug, para me dar uma olhada no arquivo. Aí ele vai entrar nesse sinão, certo? E aí eu vou estar dando parse, que eu já estava realizando no vídeo anterior, pegando os dados que estavam no string JSON e transformando no objeto PHP. Aqui vai falhar, né, o update de messages, vai passar direto, e ele vai entrar aqui, nova mensagem, ok? E aí a única coisa que muda do nova mensagem dos vídeos anteriores é esse camarada aqui, ó. Antes a gente não tinha ID, lembra que eu falei que agora a gente tem que setar o ID lá no lado cliente, lá no Android, mas não precisa de ser o ID do banco de dados, você pode colocar como sendo uma hash, enfim, um dado único de identificação da mensagem e utilizar ele também para buscar a mensagem no servidor remoto, beleza? Eu estou utilizando como ID porque ele agora é uma chave primária conjunta, né, junto com o ID do user from com o ID do user to. E aí eu pego os dados. Outro dado que eu adicionei aqui foi esse ECID. Você já vai entender o que é esse ECID. Ele é utilizado mesmo para a gente poder monitorar se a mensagem foi recebida ou não. Então já estou setando ele aqui porque a gente pode ter um sério problema de acúmulo de mensagem, como eu comentei lá no começo, se você enviar a mensagem utilizando o script de acknowledge e você não responder para o servidor que você leu a mensagem. O problema é que ele vai acumular 100 e você não vai conseguir mais enviar a mensagem corretamente, ele vai ficar dando um delay muito alto, porque ele vai estar esperando as outras mensagens de drop no time to leave, ok? Porque você não está dando, não tem um script de retorno de mensagem recebida. Então, vamos utilizar o nosso ECID, mais para frente a gente vai entender ele melhor. A gente já está gerando ele aqui. Como é que a gente está gerando ele? Com um dado dinâmico, né? Primeiro a gente está utilizando o nosso ID, o ID verdadeiro, que vai ser utilizado para buscar mensagem, junto com o ID do user from user to, junto com o microtime. Esse microtime ele não vai ser utilizado na busca da mensagem, sim somente para gravar esse ECID, para a gente poder utilizá-lo para reconhecer que a mensagem foi lida. Mais para frente nessa parte que você vai entender, ok? Então, voltando aqui, nessa parte aqui, perdão. Voltando aqui, pegamos o ECID, user from, user to, save message. Vamos save message, vamos expandir aqui para ver o que acontece. Vamos aqui no banco de dados, na camada de de dados. Você vê que a gente tem dois dados adicionados, que é o ID, que não tinha, e o ID EC, que vão ser salvos também, a gente vai estar utilizando. Ambos estão aqui, né? O ID, que é em segundos, e o ID EC, que é essa string com números, enfim. Voltando aqui, se der tudo certo, salvou, gerou a linha, entrou aqui. Vamos fazer exatamente o que a gente já estava fazendo. Alterar o timing de interação para poder utilizar na ordenação da busca de usuários nessa página aqui, né? Utilizar a ordenação aqui relativa à última interação realizada. Beleza. Então, a gente vai pegar os dados do user to, né? O reg ID, o ID dele no banco e o nickname. Depois vamos pegar os dados dele de configuração de notificação para saber se lá, quando chegar lá na app, se pode vibrar, se pode dar um ring, enfim, ou se só tem que mostrar a mensagem, a notificação sem barulho nenhum, sem nenhum incômodo. E também pegando as mensagens em resumo, que é aquilo, se a app estiver fechada, o que a gente vai apresentar na notificação são um resumo de todas as mensagens aí não lidas ainda. Na verdade, as últimas 6, se eu não me engano, ok? Então a gente pega essas mensagens de resumo. E a gente pega o reg ID, o ID e o nickname do user from também. E antes de fazer essa conexão aqui, agora a gente vai utilizar o XMPP, ok? A conexão XMPP, e a gente vai precisar da nossa conexão com o CCS, que é exatamente essa daqui, ok? Que se você notar, eu passei ela como parâmetro aqui, ó, no Save Message.
Chegou aqui utilizando ela junto com a mensagem user_from user_to e mais uma flag falando se é para a gente utilizar o registration ID do user_from ou do user_to. Vamos abrir aqui e vamos expandir. Chegou aqui nossa conexão, deixa eu diminuir aqui. Nossa conexão, as mensagens, enfim. Se aqui for true, quer dizer que é para a gente utilizar o registration ID do user_from. Se for false, a gente utiliza o do user_to. Na primeira vez, a gente vai utilizar o do user_to, ok? Então, esse camarada que vai entrar aqui na configuração da mensagem é o registration ID do user_to, o cara que vai receber a mensagem. O payload eu nem encostei, se você viu o vídeo anterior, ele é exatamente o mesmo payload que a gente está utilizando para processar lá em notificação. Eu não vou estar dando muito foco em notificação aqui porque eu fiz 2 vídeos, né, bem focados em notificação, que são o 3 e o 4, se dá uma olhada aí, beleza? O 3 e o 4 não, né, é o 2 e o 4. Beleza. Aqui debug novamente, beleza? Chegou aqui, toma cuidado que essa classe aqui é outra, ó. Não é a nossa mesma, não é a mesma classe que a gente utiliza aqui não, essa mensagem não. É outra classe que é da nossa lib de GCM, de comunicação com XMPP, com o servidor que trabalha com XMPP. Então a gente coloca aqui o user registration ID, o payload e aqui o collapse key, né, que é para a gente, enfim, acumular mensagem, que no nosso caso não tem utilidade nenhuma, porque a gente já está trabalhando com um resumo de mensagens não lidas, enfim, quando é para abrir a notificação, ok? Então eu coloquei só de didática mesmo para você ver que existe. E aí o message set message ID, que também na comunicação do servidor para o CSS, do CSS para a app, tem que ter o message ID único, né? E é aí que a gente vai utilizar o nosso EC ID, porque esse message ID, na verdade, ele é mesmo necessário aqui quando a gente está utilizando esse camarada aqui, ó. Ele é obrigatório? Mas no nosso caso ele vai ser necessário quando a gente estiver utilizando esse camarada como true. Quem é esse camarada aqui? Delivery Receipt Request. É o que ativa o nosso script de acknowledge, né, que vai ativar o script no qual a gente vai enviar uma mensagem e vai falar para o CSS, ó, eu quero uma recepção, eu quero um envio de volta dessa mensagem se ela foi lida ou não, quando esse camarada aqui é true. Esses dois aqui não estavam setados na lib que eu baixei. Então eu recomendo, se você tiver com o background, o back-end em PHP, que você baixe a lib, né, que eu vou estar colocando lá no GitHub do blog. Por quê? Porque eu tive que fazer algumas configurações que aquela lib lá não tinha. Senão você vai ter que ir vindo na mão, ok? Setando. Duas delas é o set message ID que não tinha message, ele estava em receive de message, e o delivery receipt request, que também não tinha, esse aqui não tinha. Eu tive que colocar, porque se ele não for true, se a gente não setar ele como true, não tem como a gente utilizar o script de acknowledge, ok? Então eu setei aqui, ele só é setado como true quando for o envio de mensagem para o user to, ok? Por quê? Porque o user from quer saber se o user to leu a mensagem. Então, se o user to recebeu a mensagem, aí volta para o servidor, ok? E informa que, enfim, a mensagem foi lida e salva lá como mensagem lida, que era o que a gente estava fazendo anteriormente, mas não utilizando o script nativo do CSS, ok? Beleza, o time to leave eu coloquei 60 segundos, que daí 1 minuto, igual está lá no cliente, no Android, e a gente envia a mensagem, certo? Enviando a mensagem, a gente faz exatamente o mesmo processamento, volta aqui na app anterior, que é utilizar o nosso listener, ok? No nosso caso, como é nova mensagem, vai estar type 1, eu vou assumir que a app estava aberta direto na activity de mensagens, e aí o type 1 a gente vai fazer o quê? Pegar o resumo de mensagens, que vai ser utilizado para notificação, caso a app esteja fechada, e pegar a mensagem principal, todos os dados necessários que a gente setou lá no nosso payload. Passou aqui, vamos assumir que a app está aberta, então aqui ele vai passar direto, não vai gerar notificação. Vai chegar aqui e vai ver que Message Activity está no topo. Certo, vai estar true. E a gente vai entrar no primeiro aqui, que é Message Activity, e entrar no primeiro novamente, né, que é de nova mensagem. Então a gente vai entrar, só setando as flags, se você assistiu o vídeo anterior você vai entender isso aqui fácil. Então a gente vai entrar no Event Bus e enviar nosso push message, ok, com os dados que foram retornados lá do servidor. Chegando aqui, deixa eu fechar aqui para ficar mais tranquilo. A gente vem direto para o nosso onEvent e entra no primeiro caso. Primeiro a gente vê se as variáveis aqui, enfim, os labels estão corretos, sim. Entra aqui no code add nova mensagem e aí sim, verifica que não é nulo, pega a nova mensagem, verifica que se são os users referentes que estão na conversa, né, o user to e o user from da mensagem. Se sim, pega o adapter e atualiza o adapter, atualiza o cycle view
para apresentar ao usuário a nova mensagem. Nesse caso aqui é quando a gente enviou a mensagem, igual a gente fez aqui, né, direto da área de mensagens. Beleza. Caso contrário, ele ia parar lá no User Activity, ia mostrar o número lá. Eu não alterei nada no User Activity, então não vou passar por lá. Continua, aliás, o código foi bem pouco alterado. E aqui o que aconteceria? A gente utilizaria esse nosso script aqui para enviar a mensagem de acknowledge falando que, enfim, a mensagem foi recebida pelo usuário. O nosso script implementado no vídeo anterior, ele tá aqui, utiliza esse if que está comentado, também ele está mais preciso, ok, do que o utilizado pelo CCS. Aí eu fiz a alteração aqui, que do jeito que ele está rodando hoje, ele utiliza também o servidor do CCS, só que ele não vai ter aquela configuração automática de que, enfim, o próprio CCS vai se encarregar de enviar para a gente lá no servidor de que a mensagem foi enviada. A gente vai precisar aí do cliente, né, abrindo a mensagem para estar enviando a ele, né, ao servidor, que a mensagem foi aberta, foi, enfim, lida. Mas é o correto, né? No nosso caso, vendo pelo script anterior, enfim, é o correto na nossa lógica. É o que a gente faz, só tem como enviar a mensagem de que foi recebido se a mensagem realmente aparecer na tela. Então, você pode utilizar esse, que é mais preciso, descomentando ele, né, e voltando aqui no servidor e colocando aqui sempre false. Você não pode utilizar não utiliza os dois que você vai arrumar uma bagunça. Coloca sempre false, descomenta aqui que já vai estar pronto para estar utilizando. Okay? Ele ainda vai utilizar ainda o mesmo canal do CCS do MPP. Beleza, chegou aqui, acabou, a mensagem já foi apresentada, correto? Mas lembrando que quando chegar aqui, né, na verdade, quando bater lá no CCS, no servidor CCS, ele vai devolver que a mensagem já foi recebida. Ok? Então a gente volta para o servidor e novamente esse camarada vai ser chamado. Ok? Logo depois do envio desse daqui e a mensagem chegar intacta lá no CCS. O CCS vai enviar uma mensagem com um message type no formato, né, no tipo recipient, que a mensagem foi recebida. No caso, recebida no servidor CCS. Ele já manda já que foi recebido. Então a gente vai entrar aqui e a gente vai verificar o status, o message status. Você vir aqui na documentação, você vai ver que tem todos esses dados aqui, ó, que são retornados. Aqui os que são setados, ok? O principal que não tinha lá, que eu tive que adicionar, esse deliver. E aí o retorno tem o message status, que tem que ser message sent to device. Category, tem a app, enfim. E tem aqui outra parte importante, é o message ID, que você vai entender agora mesmo porque do nosso EC ID. Né? EC por causa desse script aqui de retorno de mensagem lida. Né? E outro importante, message type. Ok? Message type para a gente poder saber qual script a gente vai estar chamando. Chegou aqui, deu message sent to device, né? Quer dizer que, enfim, a mensagem foi enviada pro CCS, pelo menos, né? Não, o que eu te falo, não é garantia que ele foi enviado para o usuário, né? Pelo que eu percebi e pelo que eu vi lá, você viu lá no script aqui, no modelo, ele é enviado para o servidor CCS, e aí ele se encarrega a partir do time to leave para enviar a mensagem ou dropar a mensagem caso o usuário nunca, enfim, esteja com o device conectado. Voltando aqui, a gente tem aqui um debug novamente, e aí a gente vai pegar o ID como? Você vai notar que o ID está chegando no formato, né, em que é esse formato aqui, ó, microtime, hash, um tracinho de menos aqui, ok? E aí o ID verdadeiro que está sendo utilizado no banco de dados. Como é que eu faço para pegar esse ID verdadeiro? Eu dou um explode nesse camarada aqui e eu sei que ele está sempre, eu montei o ID, eu sei que ele está sempre na última posição. E eu pego ele na última posição. Correto? Dou uma instância aqui de mensagem, colocando o ID correto dela. ID correto assim, ela vai ser correto junto com o ID do from e do to. Mas enfim, a gente precisa desse ID aqui e não do act ID. Esse act ID, ele ainda está aqui intacto dentro do nosso original message ID, né? Que vem nessa resposta aqui, ó. Original message ID aqui. Eu vou abrir um arquivo aqui que vai ficar mais claro, né? Tá bem grande, mas olha só. Receipt, né? Esse aqui foi o que quando a gente enviou, o próprio CCS enviou falando que a mensagem foi recebida lá no CCS, no servidor deles. E aqui está o ID, aquele ID que eu dei o explode, olha como é que ele chega, certo? Esse ID aqui que eu montei, essa parte aqui é a parte que nos interessa. Mas essa parte que a gente vai ter que estar utilizando para poder utilizar o script de acknowledge, que senão ele não utiliza, ele tem que ter um ID único
senão ele não roda, né? Ele não envia a mensagem, você não consegue enviar que a mensagem foi lida, enfim, fica uma bagunça só. Então por isso que a gente teve que ter esse outro ID, beleza? E essa parte aqui não faz parte do ID, tá? A gente não tem essa parte aqui, ele que adiciona, e enfim, quando a gente recebe o acknowledge, deixa eu voltar aqui, a gente envia a mensagem, a gente recebe o acknowledge, esse camarada aqui está esperando que a gente envie novamente uma outra mensagem falando que a gente recebeu o acknowledge, ok? Então, é 3 passos, é enviar a mensagem, receber o ACK que a mensagem foi recebida e enviar uma resposta para o CCS falando que a gente recebeu o ACK. Que aí sim, aquele limite de 100 mensagens, que está lá sem estar respondida, começa a diminuir, porque é dessa forma que ele entende como resposta, beleza? Então, voltando aqui, esse é o ID retornado, né, lá no receipt, e a gente quebra ele para pegar o ID verdadeiro, que é só essa parte aqui para a gente dar o explode. Voltando aqui, agora a gente pegou a parte verdadeira, colocou aqui, pegamos o user from. Esse método aqui, ele vai pegar o user from partindo do ID da mensagem, né? Aquele ID, enfim, que é a parte final do nosso explode. Nesse caso aqui, a mensagem ela já foi salva no servidor. Então não tem problema a gente utilizar só o ID da mensagem, ok? Para pegar o user from. Voltando aqui, é exatamente esse script aqui. Né? Tem formas mais seguras de trabalhar, mas esse não é o nosso foco aqui. Okay? É só mostrar mesmo as tecnologias de push message. E a gente pega os... Opa, tô na parte errada, perdão. Essa parte aqui. E aí a gente pega os dados do user, basicamente a gente pega só o ID, que é o que a gente vai precisar. Certo? Então a gente volta aqui, pega do user to. Quando a gente coloca true aqui é uma flag falando que a gente quer pegar do user from, perdão. E aqui quando a gente coloca false, quer dizer que a gente quer pegar do user to. Então a gente pega o ID, na verdade a gente pega um objeto user que só tem ID, né? Só tem o ID do user from, e um objeto user que só tem o ID do user to. Beleza, temos os objetos setados aqui e a gente seta o ACK ID que a gente vai estar utilizando, ok? Mais para frente, nesse método aqui, a gente seta o verdadeiro ACK ID que tem aquele microtime, enfim, mas não tem aquele red D2, a gente vai ter que setar ele também. Pega o ACK ID que a gente vai precisar mais para frente, aqui é só o debug e entra no nosso update message. Beleza. Entrou no update message, vamos expandir aqui. O que acontece é o seguinte, é exatamente o mesmo script de informar que a mensagem foi, enfim, lida, né, que eu utilizei no vídeo anterior. Somente aqui a gente vai ter uma... Você vê que até o push message aqui é o mesmo, ele não está utilizando a conexão CCS, com o servidor CCS. Ele vai utilizar o convencional mesmo, que é o HTTP. E já atende a gente, vai estar utilizando o canal leve aí de comunicação do push message. Mas agora tem essa parte aqui, ok? E basicamente a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar se essa conexão foi setada. Antes não tinha essa variável aqui. A gente colocou aqui, é o mesmo da env daqui, né, que foi inicializado aqui. Setou a conexão, não é nulo. Aqui é só um debug, e aí eu monto um received message, né, que é além dos dados aqui do construtor que a gente tinha que estar setando, na verdade que tem, né, para ser setado, a gente só precisa de setar 2. O nosso ACK ID, que é o mesmo ACK ID retornado né, que foi montado pela gente e utilizado para, enfim, enviar para o CCS e ele utilizar enviando para a gente de novo, falando que a mensagem foi lida. A gente tem que enviar o mesmo ACK ID para ele com essa concatenação DR2, falando que a gente recebeu esse acknowledge dele, junto com o nosso registration ID. Né? O registration ID, no caso, do user from, o cara que enviou a mensagem estava esperando o acknowledge. Criamos esse received message, repare que é received message, não é message. A gente pega e só chama, né, o método sendACK da nossa aplicação. Só tome cuidado, como eu falei, novamente eu vou reforçar, baixe a minha versão, porque esse camarada aqui estava protected, né, ele não estava public. E ele não enviava, quando ele não enviava, a gente consequentemente não recebia a mensagem aqui, que é quando a gente é o emissor, e enfim, dava uma bagunça só. Eu tive que mudar o formato, a assinatura dela, e com o public passou. Beleza, colocamos received message, e aí o resto do script é o mesmo do vídeo anterior, que a gente vai enviar a mensagem lá para o user from, falando que, enfim, deixa eu só abrir aqui para você se recordar, é só para o user from que é enviado, falando que a mensagem foi lida, e ele bota aquele checkzinho, né, esse camarada aqui, a mais, tá vendo que tem 2, ele bota o segundo, e que está somente pegando o registration ID dele e vendo os dados que vão ser necessários, que é o user from ID, o user to ID e o ID da mensagem. E o type 2 para a gente poder filtrar lá.
ok, a mensagem foi lida. Beleza, a gente volta aqui agora. Então foi explicado aí todo o processo, né, que está acontecendo aqui no envio da mensagem. Deixa eu tentar enviar uma outra aqui, ver se ele vai enviar de boa. Enviou, né? E agora tem um outro problema. Vou voltar aqui, vou até fechar, ok? E vou enviar uma mensagem nova. Recebeu a mensagem. Você viu que, ó, como é que a precisão dele é? O CCS recebeu a mensagem corretamente, já é o suficiente para ele enviar que a mensagem foi recebida, né? O acknowledge. Ele já colocou aqui. Naquele script anterior nosso, ele era mais preciso, somente quando a mensagem aparecesse na tela. Deixa eu abrir aqui. Ok, abriu direto na Activity. Vamos abrir aqui, vamos ver se não vai dar nenhum problema, né? Tudo certo. Enviou aqui, né? O acknowledge. Se você voltar aqui e mandar mensagens, ele vai estar aparecendo aqui. Dessa vez não enviou. Tem um delayzinho também de vez em quando. Agora enviou 2 mensagens, ok? A outra ainda não apareceu. Enfim, quando eu abrir, o que acontece quando eu abrir? Lembra que se você voltar aqui, fechar tudo aqui, a gente tinha um script no do after, ok? Só notando que aqui tá rodando ainda, hein? Ele fica rodando. A gente tinha um script no do after que ele pegava todos os, enfim, todas as mensagens que a gente não tinha marcado como lida, ok? E o que a gente fazia era colocar dentro de uma lista e depois enviar dentro de um método. Esse método tinha uma comunicação que enviava todas essas mensagens para o servidor só para a gente setar a flag como lida, né? E qual é o problema agora? Você viu que a gente viu uma mensagem aqui, ok? Para cá, e ela ainda não está marcado como não lido, como lida, né? Teoricamente ela acabou, enfim, sendo marcada aqui de recebida, ela foi recebida. Mas aí a gente tem que fazer aquele script, enfim, de enviar o acknowledge, né, do ID da mensagem para o servidor CSS de volta. E se você não fizer isso, o que acontece? Vai chegar aquele limite de 100 mensagens. E aí a casa vai cair que você vai parar de enviar mensagem. No começo da documentação ele fala que ele usa o should, né? Você deve, enfim, controlar quando chegar no 100 não enviar mais. Mas logo na parte final, ele utiliza de uma maneira que se você não fizer isso, ele vai fazer e você não vai conseguir mais enviar mensagem. Então, boa parte daquele acknowledge ID que a gente criou é por causa desse script aqui. Porque quando a gente está aberto, enviando mensagem um para o outro, quando está aberto aí na página de mensagem, aquele script ele já é controlado lá, aquele ID, ele já fica gravado lá. Mas quando você enviou a mensagem e ele não estava lá ainda, não estava com a página aberta, esse camarada literalmente não recebeu a mensagem, ele não é salvo ainda. Então a gente salva no banco, pega a mensagem, esse ECID ele já está definido aqui, né? Eu coloquei, fiz uma mudança aqui no servidor, na busca, get message, enfim, get message, que eu pego ele, opa, é no CGD, perdão, get message desse camarada aqui. Deixa eu expandir. Eu pego ele do banco de dados, ok? IDEC e coloco aqui para ele já ficar lá no nosso Android. A gente já não precisar de fazer a busca de novo quando chegar aqui no servidor como mensagem de resposta. Chegou aqui, marcou os que não tinham, estão marcados como não lido, ó, então 0, certo? Coloco na lista. Terminou o loop, chama esse método aqui. E esse método que chamava antes, né, o network, junto com esse mathor, ok? E as mensagens, aqui tem uma lista setada aqui nesse objeto, ele agora vai parar de chamar esse cara e chama exatamente o nosso send message. Que lembra, ele só está esperando o bundle e o GCM. A gente coloca as mensagens igualzinho a gente fazia aqui, ok? Dentro de uma string, né, JSON object, e aí envia esses dados para o nosso send message, que eu não vou evitar a fadiga de passar lá novamente, que vão ser enviados. Lembra desse método que está sendo setado aqui, ok? Vão ser enviados, no caso, para essa condicional aqui, ó, que eu tinha passado direto, que eu não tinha explicado ainda. E aqui ele vai receber aqui, debug, né? Ele vai receber, vai verificar que é o mesmo mathor, ok?
Lembrando que está tudo sendo ocorrido agora dentro da conexão CCS XMPP com nossa app, nosso app server. Pega as mensagens, coloca no array, já coloca aqui no update message junto com o Daemon, ok? E aí a gente já faz envio, né? A alteração, que é a atualização de que a mensagem foi lida, e passa aqui novamente, lembrando que agora a gente está com o nosso ID salvo, a gente pegou o ID já vem aqui do Android, o EC ID, e envia lá para o nosso, enfim, para o CCS falando que a mensagem foi lida. E reduzindo aí a nossa chance de ter 100 mensagens não lidas e acabar enviando e não ter mensagem sendo enviada, certo? No caso aí, utilizando o CCS, com aquele Sender ID, beleza? Eu acho que isso, velho, né? Fique ligado aí na configuração que eu utilizei dessa lib aqui. Novamente, pega aí que eu vou colocar o GitHub. GitHub aqui, eu vou colocar nesse camarada aqui, web, vai estar aqui nele, beleza? Se eu não me engano, eu passei por tudo aqui, certo? Esse é o XMPP. É bem tranquilo, bem rápido, né? A não ser que eu perdi uma mensagem aqui. Provavelmente foi a lógica que eu utilizei que fez isso daqui acontecer, certo? Vamos enviar outra mensagem. Ver se ele vai enviar. Enviou, beleza? Principal funcionalidade na característica é a diminuição do uso da bateria, ok? Por causa do canal leve. E, enfim, é bem tranquilo. Eu achei bem tranquilo de trabalhar com XMPP. Eu achei que era uma coisa de outro mundo. É muita lógica, né? Você viu que eu tive que colocar muito if else, muito salva isso, salva aquilo. Isso foi o que eu utilizei. Então, até o próximo vídeo da série. Eu vou ficando por aqui. Valeu, obrigado e tchau.